O Museu Brasileiro da Rádio e da Televisão traz mais um depoimento de uma grande personagem da história da nossa TV. E que também é uma personagem da história do teatro brasileiro, fez cinema. A gente está aqui hoje com a atriz, diretora, produtora Ana Maria Dias. Tudo bom? bem? E que Graças bom, a hein, Deus. receber Opa! você aqui. Fico feliz, a sua equipe. Vamos conhecer um pouco da história da Ana Maria. Então, por favor, o seu nome completo, o seu nome artístico, onde você nasceu e a data de nascimento. O meu nome de batismo é Ana Maria Scarcelli. Para os italianos, Scarcelli, descendência italiana. Meu nome artístico, Ana Maria Dias, que eu homenageei meus tios, que eram atores profissionais, Olindo Dias e Dalva Dias. Nasci em São Paulo, sou paulistana da Gema e sou virginiana. 16/9/46 eu nasci. Como é que a Ana Maria Dias se descobriu atriz? Na verdade, eu creio que eu já era um pouco atriz quando eu ficava no espelho com roupas da minha mãe e fazendo histórias da minha cabeça, mas eu também tinha um lado cientista, que eu ficava com o meu laboratório de química, testando e fazendo coisas, fazendo sangue de diabo, para mostrar, jogar para as pessoas, essas coisas todas. Eu fazia. Então minha mãe dizia assim, ó, você vai ser ou química ou atriz. Eu fui e sou ainda as duas coisas. Me formei em química industrial e depois derivei para a área artística no próprio colégio, que eu fui inserida na comissão de formatura, como não podia deixar de ser, né? E aí um rapaz que estudava eletrônica no Liceu Eduardo Prado, onde eu estudava e me formei, ele me viu, me achou bem desenvolta tal, e me convidou para fazer um programa estudantil na TV Cultura com a Lúcia Lambertini. Era um programa chamado A Ponte e o Erro. E aí eu fui, gostei e fiquei. Vale dizer que a TV Cultura, na época, não era uma TV pública, era uma TV ligada aos diários e emissoras associadas. Então, isso foi em 1965. E lembrando que Lúcia Lambertini, para os mais novos, foi a primeira Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Exatamente. A primeira Emília, excelente, maravilhosa, e ela era uma ótima produtora, produzia toda a área de teledramaturgia da TV Cultura, junto com outros produtores, mas ela era a produtora principal. Com a Lúcia eu fiz também outros programas, além desse, aí eu fiquei e também comecei a ter aulas com o Norberto Nardoni, que era um dos assessores dela, para saber como é que se fazia televisão. Aí eu fui aprendendo, fiz o Teatro da Fé, Contando e Imaginando, vários programas eu fiz com a Lúcia. Nos anos 60, na segunda metade dos anos 60, você vai para as novelas, né? E, de repente, o público encontra a Ana Maria Dias numa novela que foi um sucesso enorme em São Paulo, que foi Antônio e Maria. Como é que foi participar de Antônio e Maria e entrar nas novelas com tudo? Bom, eu já fazia novela, porque a Lúcia depois começou a produzir telenovelas na própria TV Cultura. Era ao vivo, viu? Não tinha videotape. Era muito difícil para mim, errei muito, né? Aprendi muito, porque não tinha como você voltar, né? Parar e editar, fazer o famoso kill. Então, kill, quando o ator, só explicar, a gente fala, o kill é quando você erra, né? O ator erra, aí o diretor ou o assistente de direção fala kill, aí recomeça da onde você parou. Mas naquela época, se você errasse no final de uma cena, primeiro que não podia errar, que era ao vivo, né? E depois, com o videotape, bem precário, aí também o diretor, nem a técnica gostava que nós errássemos, porque tinha uma espécie de dropout, né? E porque você cortava e emendava a fita, feito se emenda com durex, só vocês dessa geração devem rir, mas era assim, tá? E sempre dava
um ligeiro dropout, então eles não gostavam. Nós estamos falando de 50 anos atrás, né? É, mais ou menos, né? Sim, 65. É. Então, Mas como é que foi estrear em Antônio Maria, aquele sucesso todo? Mas aí deixa eu te explicar como é que eu cheguei lá. Porque, na verdade, a cultura ela tinha uma programação totalmente autônoma, a TV Tupi, né? Embora fosse dos diários e emissoras associadas. Mas ela pegou fogo. E aí foi funcionar num dos estúdios da TV Tupi, para não parar a programação, e lá eu conheci as pessoas e o meu pai, que a princípio ficou muito apreensivo, porque eu tinha me formado e joguei tudo para cima e resolvi ser atriz, ele me falou que tinha um amigo lá na TV Tupi que tinha trabalhado com ele e na empresa da família, né? Da família da irmã do meu pai, né? Do Mário Frigiueli, que era a Móveis de Aço Fiel, que era o Benjamin Cartan. Eu falei, o Benjamin Cartan é o segundo homem da Tupi, o primeiro era o Cassiano Gabus Mendes, depois ele. Eu fui lá, falei com o Cartan, ele começou a me dar oportunidades, gostou de mim e tal, e, enfim, a primeira coisa que eu fiz na Tupi foi um TV de vanguarda, chamado Os 20 Dias de Ana, com a Jorge Gomide, que eu era fã, fiquei emocionadíssima em estar trabalhando com ela, tinha 20 anos, 19 anos. E aí eu fui conhecendo as pessoas, conheci o Vietri, conheci a Wanda Cosme, e eu ia lá e falava assim, eu quero trabalhar no TV de comédia, essas coisas, mesmo estando lá. Aí o Cartan me deu um contrato e eu fiquei 15 anos na Tupi. Aí conheci o Vietri e o Vietri me escalou não só para... O Antônio Maria foi uma das novelas que eu fiz com o Vietri. A primeira foi A Ré Misteriosa. Era a Natália Timber, eu estava começando. Depois eu fiz Os Rebeldes, né, que tinha o Tony Ramos, o Ademir Rocha, Figueiredo, né? O Paulo Figueiredo, a Ana Rosa e a Guilu, Isabel Cristina. E aí depois veio o Antônio Maria, que ninguém esperava, muito menos o Vietri, foi um estrondoso sucesso, acho que o primeiro sucesso nacional da TV brasileira, porque naquela época a Tupi, só a Tupi chegava ao interior praticamente. Né? Então foi extraordinário. Para mim foi marcante. Quando a gente fala... 1969. Quando a gente fala, às vezes, Ana Maria Dias, as pessoas fazem uma ligação muito grande com Vitória Bonelli. Não era filha da Vitória Bonelli e tal? Como é que foi essa experiência? Outro sucesso enorme da Tupi? Pois é, o Cassiano, ele fazia a gente trabalhar, o que era ótimo, né? Saía de uma novela, entrava no outro, de um horário, entrava no outro, e eu fui fazendo tal. Aí eu fiquei sabendo que o Vietri ia fazer uma nova novela, que era uma novela baseada no neorrealismo italiano, que eu gostava demais e assistia muito filmes. Aí eu fui falar com o Vietri. Ele tinha um restaurante chamado La Sorella, lá perto da emissora. Eu fui lá e ele falou, oi Ana, tudo bem? Você veio jantar? Eu falei, não, eu vim falar com você. O que foi? Eu fiquei sabendo que você vai fazer uma novela, assim, eu queria trabalhar com você nessa novela, porque eu acho tão interessante. E começamos a conversar sobre o conteúdo da novela. Aí ele falou, não, tudo bem, vamos ver, eu nem comecei ainda, fica tranquilo. Aí ele me escalou para ser uma das filhas. Tinham 3 filhos, né? Era o Richelli, o Tony Ramos, o Flamínio Fávero e eu. Então, foi também outro sucesso, Vitória Bonelli. Maravilhoso, né? Eu gostei demais. Aí eu vou contar aqui para o nosso público uma coisa interessante. Aí eu conheci Ana Maria Dias via Vitória Bonelli, porque em casa se assistia Vitória Bonelli e a minha mãe achava fantástica aquela senhora e tal. Eu também sou descendente de italianos, né? Não, minha família inteira assistia. Se enxergavam lá. E aí eu vou ao teatro um dia, e qual é a minha surpresa quando eu vejo aquela jovem filha da Vitória Bonelli e tal, fazendo Leonor de Mendonça, um espetáculo bonito, mas pesado, né? Assim,
necessitava... e aí era uma outra pessoa, não era aquela Ana Maria Dias que eu via lá no dia a dia do Vitória Bonelli, né? Então eu queria que você agora fizesse um paralelo e dissesse assim, aí você fez muito teatro, foi muito para teatro. E faço, né? E faz até hoje. Esse mudar da TV, da novela principalmente para o teatro, é fácil? Para o artista, é uma outra escola, completamente diferente das câmaras de TV? Olha, para mim não foi, porque eu participei do grupo amador do teatro da Associação Cristã de Moços. Então eu já fazia teatro. Quando eu comecei a fazer a televisão, propriamente dita com a Lúcia Lambertini, que era um programa só, eu resolvi me aperfeiçoar e ingressei na ACM. E eu fiz muito teatro, muitas peças com o Edson Lima, que era o diretor. Então era uma linguagem que para mim não conflitava. Mas antes da Leonor de Mendonça, Leonor de Mendonça foi no Teatro Popular do SESI, direção do Osmar Rodrigues Cruz, e lá eu fiquei quase 3 anos. Era uma companhia de teatro fixa, né? Eu fazia televisão e teatro, trabalhava muito, não tinha um dia de folga, né? Porque antes o teatro era terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 2 sessões. Eram 8 sessões semanais. Minimamente 32 por mês. Por mês. Então, e eu gravava o dia inteiro e ia para o teatro. Mas antes disso, eu resolvi... O Jaime Barcelos, lembra do Jaime Barcelos? Sim, grande Jaime Barcelos. Ele estava produzindo uma peça do Nelson Rodrigues, Álbum de Família. E ele me convidou para fazer a peça como atriz. E aí foi também um salto violento das mocinhas das novelas para fazer Álbum de Família. E a leitura dele era extraordinária. Era para o futuro, era uma loucura, completamente diferente. Tanto que eu representei para o Nelson Rodrigues na plateia, porque ele chamou o Nelson para ver se ele autorizava aquela leitura dele para a peça. Ele amou, deixou, elogiou e foi... Mas acontece que o produtor dele, do Jaime Barcelos, teve um quiprocó lá, não lembro o que era, e saiu e ele ficou... E como eu estava na televisão, ganhava bem, e eu sou uma ótima administradora, sempre fui, graças a Deus, do que eu ganhava, eu falei, não, eu assumo a produção com você. E aí eu produzi o Álbum de Família, que inaugurou o Teatro de Bolso, na época era anexo ao Teatro das Nações, você lembra? São João, não era? São João. Eu me lembro do Teatro das Nações. Foi com o Jonas Bloch, Léa Camargo, Lourdes de Moraes, Zódia Pereira, enfim, um elenco de apoio maravilhoso, que tinha o Jaime enlouqueceu a peça, foi maravilhosa. E aí, depois na televisão, eu fui chamada para fazer, pelo Graça Mello, que também fazia TV, Marta de Tal. Aí sim, eu rompi as amarras daquela menina, mocinha, bonitinha e tudo mais, né? Casadoira, para fazer uma prostituta. E foi muito, eu ganhei todos os prêmios da época, foi muito excelente, em 1970. Era a direção do José Rubens Siqueira, excelente diretor, que me desvestiu daquelas mocinhas e falou, joga-se. Era passada a peça num cano de esgoto, para você ter uma ideia. Eram 3 personagens, eu, Jonas Bloch e o Graça Mello. Foi maravilhoso, mas o público de televisão não aceitou, não. Não aceitou. Quando eu viajei com a peça pelo interior, eu não me lembro a cidade, também se me lembrasse não iria dizer, o padre falou que eu não pisava mais na cidade. Então, antes de Leonor de Mendonça, eu tive essas experiências que foram, para mim, artisticamente maravilhosas. Leonor de Mendonça foi ótimo, foi maravilhoso, mas foi a terceira peça
que eu fiz no Teatro Popular do SESI. A primeira foi Um Grito de Liberdade, a segunda foi Caiu o Ministério, que foi um sucesso, e a terceira foi Leonor de Mendonça. E que foi maravilhoso. Bom, agora o Leonor de Mendonça, para você ter uma ideia, ela é do Gonçalves Dias e ela é falada em um português castiço. E o Osmar Rodrigues Cruz falou que não queria que nós mudássemos, ele não ia adaptar, tinha que ser daquele jeito, só que a gente precisava transformar aquelas falas que eram meio poéticas, meio mais bem elaboradas, numa coisa coloquial. Eu fiquei com... Você não pode imaginar, para decorar aquilo, foi uma coisa... Você sabe de uma coisa? Era muito texto, né? Muito. Eu chegava 2 horas, ou às vezes mais, antes do teatro, no teatro, antes da sessão, eu deitava no meu camarim e ficava passando o texto, com medo de esquecer. E realmente não esqueci, mas eu fiquei tão traumatizada com aquilo, traumatizada para o bem, que, se você acredita, Rodolfo, que depois de uns 5 anos ainda, eu sonhava que esqueci o texto. E eu entrava em pânico, eu acordava, gente, eu falei, gente, baixa, só depois que a coisa foi desvanecendo. Mas o Leonor e a gente foi com a escola, né, recomendado para assistir, e eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que uma pessoa consegue decorar tudo isso? Porque, né? Era foi muito todo mundo, texto. todos. Todos. E nós passávamos o texto, era assim, assustador, porque se você esquece o texto num diálogo coloquial, você improvisa tal. Agora, naquele, não dava. Não tinha como. Não tinha como. Esqueceu. Ana, você foi uma dos artistas que saíram da Tupi no finzinho da vida dela, né? Quer dizer, você teve muitos anos de Tupi, né? Eu fazia uma novela na época. Fazia o Drácula. Você fez o Dinheiro Vivo e depois o Drácula. O Drácula. E eles levaram todo o elenco e toda a produção para a TV Bandeirantes. E eu resolvi não ir. Eu errei, sabia? Deveria ter ido. Mas como eu estava em negociação com o Avancini na época, de uma elevação salarial minha, e como era mesmo salário, eu falei, não vou. Eu errei, porque aí eu fiquei desempregada. E foi duro. É isso que eu ia te perguntar. Na verdade, o encerramento da Tupi em São Paulo deixou os artistas à deriva, né? Porque ela tinha pelo menos 3 novelas, né, no ar, né? Maravilhosa. A Tupi foi a minha universidade, onde eu aprendi a fazer televisão, foi na Tupi. E não ter ido para uma emissora no Rio de Janeiro foi assim uma decisão sua ou era tudo muito complicado na época? Não, eu te falei, eu já errei mesmo não tendo ido para a Bandeirantes com a novela, porque não era época de ficar discutindo salário, a Tupi tinha fechado, com a minha cabeça, né? Não era tão amadurecida assim. Mas eu achei que não devia ir, não fui. E fiquei desempregada. Mas na época, no Rio de Janeiro, a Globo não era a Globo, né? Estava ainda, né, começando. Mas aí eu fui convidada pelo Fauzi Arap para fazer Abajur Lilás, do Plínio Marcos. E aí eu fui para o teatro, e aí foi muito bom. Mas, de qualquer maneira, o meu forte sempre foi TV. Então, eu comecei a pensar que aí terminou a temporada, eu falei, bom, eu vou ter que ir para o Rio de Janeiro. E eu morava em São Paulo, tinha minha mãe viúva aqui, que me prendia, ela não me prendia, mas eu me prendia. Sim, sim. Aí eu fui para o Rio de Janeiro e fui procurar. Aí todos os meus amigos estavam lá, os diretores e tal. Tinha Manchete, tinha Globo. Aí eu comecei a fazer os contatos, falei, estou vindo para cá, tal. Antes disso, o Henrique Martins tinha me chamado para fazer um Caso Verdade. Lembra do Caso Verdade? Sim. E foi muito bem, tal, foi ótimo, mas aí eu voltei para São Paulo, tal. Tinha muitas ligações em São Paulo, afetivas e familiares. Aí eu estava procurando um apartamento e eu fiquei hospedada no apartamento de uma amiga minha, da Teresa de Góes, que era uma das diretoras da IOB, que me chamou muito para trabalhar fazendo vídeos, dirigindo, escrevendo lá para a empresa.
E estava lá e recebi um telefonema, não tinha celular, né? Mas eu deixava o telefone de onde eu Numa estava. secretária eletrônica. Eu falei assim, olha, estou na casa da Tereza, o telefone de lá é tal. E eu tocou o telefone, o empregado falou, olha, é para você, Ana Maria. Eu falei, para mim? Será que é minha mãe? Ela falou, não, é um senhor chamado Nazi. Aí eu falei, Nazi, eu conheci o Nazi. O Nazi era um cunhado de uma grande amiga minha, da Ângela, e ele trabalhava no presídio. E na ocasião, ele me chamou, eu fiz 13 anos de Kung Fu. Eu amava, agora não posso mais fazer não, porque não dá. Então, ele me chamou para trabalhar com ele lá no presídio. Ele era sociólogo, uma pessoa maravilhosa, humana, era uma cabeça, está no outro plano, mas maravilhosa. E eu falei assim, eu não vou trabalhar no presídio, não tenho preparo para trabalhar no presídio, o que é? Não dá. Mas eu fui. Ele falou, então você vai lá fazer uma palestra de defesa pessoal da mulher? Isso aí eu fui. Aí eu fui lá, uma mesa, lá, o pessoal todo sentado, né? O pessoal das celas, tal. E eu dei a palestra sobre defesa pessoal. E isso era Carandiru? Carandiru. E foi muito legal, foi muito simpático, bem recebido, eles gostaram, fizeram perguntas, tal, foi muito bacana. Aí fui embora. Enfim, eu estava no Rio de Janeiro, recebo um telefonema dele e falou, Ana, eu quero falar com você sobre um trabalho. Eu falei, eu estou no Rio de Janeiro, estou encontrando um apartamento, um local para eu ficar, porque eu vou ter que vir para cá, porque eu preciso trabalhar e o mercado está aqui, né? Está aqui. Ele falou, não, você vem para São Paulo quando? Eu falei, eu ia dali uns dias, falei, então, mas vem falar comigo aqui, porque eu assumi a presidência da FEBEM. E eu quero falar com você sobre um trabalho. Ai, meu Deus, de novo. Aí eu fui. Aí ele me convenceu e, na verdade, eu sou espírita, eu tinha terminado de fazer a minha escola mediúnica e toda a minha preparação espiritual, vários cursos e tal. Eu fui e falei assim, isso aqui é uma missão que eu tenho que cumprir. Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí eu aceitei o trabalho e eu fiquei 2 anos lá e fui coordenadora de teatro da FEBEM. Isso resultou num livro chamado Me Leva nos Braços, Me Leva nos Olhos. Foi uma das coisas mais extraordinárias que eu fiz e que me transformaram profissionalmente e espiritualmente e pessoalmente. Foi muito bacana. E daí eu parei a minha... Não, durante a minha estada na FEBEM, ainda dirigi um espetáculo meu, né, falando de amor com humor, e depois dirigi que eu escrevi junto com a Isadora de Faria, chamado Overdose. Eu fazia teatro e fazia... Aí depois chegou um momento que o Nazi saiu, entrou a doutora Vaíta, que deu sequência, mas aí já não era a mesma coisa e eu já estava um pouco cansada, porque foi um trabalho exaustivo. Aí eles me chamaram para me contratar lá, porque eles tinham aberto um centro cultural lá dentro, o trabalho foi extraordinário. E eu fui, e na ida eu falei, mas eu vou assinar um contrato para trabalhar aqui, eu vou ter que trabalhar aqui. Eu senti, aí fui falar com a pessoa que me recebeu, era muito bacana, tal, a proposta era boa, mas eu falei, o meu lugar não é aqui mais, eu já cumpri. A Silvia Borges, também uma atriz maravilhosa de teatro, que era também assistente social, chamei para trabalhar comigo, chamei o Zeno Wild, que fazia uma dramaturgia voltada para o adolescente marginal, e não marginal, marginalizado, né, vamos falar melhor. E aí eu senti que tinha não era o momento mais. Eu não ia assinar um contrato, ficar trabalhando na FEBEM. Foi maravilhoso, mas eu fiquei pensando que não era o meu lugar lá mais.
Aí eu saí, fiquei desempregada novamente, mas depois de uma semana a Pepita Rodrigues e o Dolabella me chamaram para fazer a peça Extremos, com a Yolanda Cardoso, com o Dolabella e com a Pepita Rodrigues, e com o Extremos eu fiquei quase 2 anos viajando e trabalhando, e assim foi. Já que nós falamos de espiritualidade, vamos falar de Laços Eternos, que é um trabalho maravilhoso que a Ana Maria Dias tem e que está aí a todo momento nos palcos. Há mais de 20 anos. Como é que surgiu essa sua união com a Zíbia? Porque você escreveu, na verdade, Laços Eternos e dirigiu, né? Não dirigi. Não. Eu adaptei o livro, né? Tá. Dela e do Lúcius, né? Porque foi psicografado por Sim. ela, pelo espírito de Lúcius. Bom, eu estava na Federação Espírita e resolvi, eu estava contratada do SBT já, né? E aí eu estava contratada do SBT por 2 anos, porque quando eu saí da Tupi, eu tinha uma ação e aí eu e a Ana Rosa entramos nessa ação porque a gente não recebia mais e tudo, né? Sim. Então, o que acontece? Eu comecei a trabalhar como voluntária na biblioteca. E eu ficava fazendo ficha, né, cedendo os livros, recebendo e escrevendo as pessoas para a biblioteca, para poder tirar os livros. E eu percebi que tinha um livro que tinha, esse especificamente, tinha vários exemplares e nunca tinha um à disposição. Sempre alguém esperava, falava, me dá diz quando vem. Eu falei, eu não sabia. E olhava na ficha, talvez tal. Eu falei, mas esse livro era o Laços Eternos. Né? Eu falei assim, que livro? Aí fui ver, era o Laços Eternos. Eu falei, nossa, quero ler, saber tanto as pessoas leem. E li. Achei maravilhoso. Eu falei, uma novela. Eu estava no SBT, falei, vou apresentar para o Silvio. Mas eu falei, não sei. Mas eu estava com tanta coisa ao mesmo tempo, que eu falei, deixa eu pensar melhor. E eu estava na sala de maquiagem, a Suzy Rego, que fazia comigo a novela A Força do Amor, ela chegou assim por trás, eu estava maquiando, ela falou, Ana, sonhei com você. Eu falei, bacana, eu sonhei uma coisa, não sei, uma coisa extraordinária. Acho que é por causa de um livro que eu estou lendo, que é incrível. Falei, qual? Laços Eternos. Falei, Fiquei pensando numa novela. Ele não sai da minha cabeça. Ela falou assim, eu pensei que podia ser uma novela. Falei, eu também pensei, vamos fazer junto, vamos. Aí nós escrevemos a sinopse, não sei o quê, e apresentamos para o Silvio. Mas a gente não tinha ainda conhecimento de que não era o caminho dele, né? A Iris é uma pessoa maravilhosa com quem eu trabalhei, dirigi a novela dela, de estreia, Revelação, no SBT. Uma pessoa extraordinária, mas ela não tem essa linha. Então, talvez ele tenha levado a ela, porque a Iris que, na verdade, está ligada à teledramaturgia do SBT. E aí não deu certo. Eu falei, tudo bem. Aí acabou a novela, eu continuei. Falei, vou fazer. Será que não tem um produtor de teatro? Tem que fazer alguma coisa com esse livro, é maravilhoso. E falei com o Paulo Goulart, com a Anissete, que eram donos do Paiol, mas eles estavam se transferindo para o Rio de Janeiro. Aí falei com outros produtores, falei com a Magnólia, que era dona do TBC na época. Ela falou, eu queria realmente... Porque eu fiquei sabendo que ela queria uma peça espírita lá no teatro. Aí eu fui levar... Porque eu não tinha feito nada. Eu queria um produtor para falar, bom, eu escrevo, você produz, para não ficar trabalhando em vão. Ela falou, não dá, é muita gente, não sei o quê. Os livros espíritas têm muitos personagens. Sim. E aí, de Laços Eternos, de 32 eu consegui reduzir para 12. Mas é muito também. Mas, enfim, é um sucesso. Até hoje. Que lindo, né? Que bom. Aí eu falei, 2 anos, eu peguei e falei, para eles, seguinte, já fiz a minha parte, tá? Não vou fazer mais nada, vou tocar minha vida, eu estou trabalhando, estou fazendo novela, não sei o quê, então agora fica com vocês. E desliguei. Um dia eu cheguei em casa
não tinha celular na época, né? Mas tinha secretária eletrônica. Eu peguei uma mensagem de 2 produtores que queriam produzir o Laços Eternos e se eu tinha a peça. Porque eles tinham falado com a Magnólia e a Magnólia tinha falado que peça espírita tinha sido apresentado para ela, pela Ana Maria Dias, que ela não podia produzir, mas aí ela deu contato e, enfim, o plano espiritual trabalha, né? E muito, a gente nem tem ideia. Eles nos uniram e eles produziram Laços Eternos. Aí eu fui escrever, claro, eu parei 1 mês, quase 2 meses com todas as minhas atividades. Eles bancaram esses meses, porque eu vivo da minha profissão até hoje, né? E aí eu escrevi e foi... Aí, depois que eu terminei de escrever, eu fiz uma leitura na minha casa com amigos, atores e tal, e a Zíbia ali para ver se ela aprovava, né? Claro. Que responsabilidade, né? Aí ela pegou e falou, Claudio falou, não mexa numa vírgula, é isso, está aprovado. Que legal. Aí eles estavam lá, eles começaram a produzir, foi uma produção maravilhosa no Teatro Ruth Escobar, e nessa época eu dirigi uma peça também espírita, que era, acho que era 6 personagens em busca de um autor, é o contrário, né? E fazia o Trair e Coçar, é só começar como atriz. Eu nem via a estreia do Laços Eternos, fui depois, porque eu estava em cena, né? E foi deslumbrante. Que maravilhoso. E até hoje passou assim por alguns produtores e agora está com a companhia Fátima do Vale há anos, né? E é uma peça que ela carece de muito patrocínio e não tem para se manter em cartaz. Mas ela lota os teatros, hein? Lota, Todos mas os você teatros. não pode manter 30 edições, na verdade agora são 22 pessoas entre equipe técnica e artística, numa carreira normal sem o patrocínio, né? Sim, difícil, ninguém consegue, né? Ana, para a gente encerrar esse papo muito legal, que está muito bacana, eu queria que dissesse assim, o que faz a Ana Maria Dias hoje? Onde a gente encontra a Ana Maria Dias trabalhando hoje? Ana Maria Dias está sempre a postos e sempre aberta para um bom trabalho. E o trabalho, para mim, bom, tem que ser bom artisticamente e financeiramente, evidente. Então, nesse momento, e tem, claro, tem alguns trabalhos que eu pendo mais para o lado artístico, outros mais pelo lado financeiro, sem nunca dissociar um setor, um segmento do outro, mas tem alguns trabalhos que eu digo, não, eu vou ganhar um pouco menos, mas é um trabalho legal, eu quero fazer, vai ser legal. Então agora eu vou te dizer o que eu tenho. Eu tenho inscrito no Prêmio José Renato, agora 19ª edição, uma peça que eu fiz, na verdade, sobre o etarismo dos pais, focado na história de uma mãe que envelhece e que precisa de cuidados e que eu me baseei em muita experiência que eu tive com a minha mãe e vi outras experiências, né, com outras pessoas, inclusive da família e amigos, e escrevi, e Ela é a Dona de Tudo. Está em vias de ser julgada para ver se eu consigo uma verba, porque hoje em dia não dá para você. Eu fazia antes, né? Eu assinava uma promissória, assinava uma promissória no Banco Real, nem me lembro que banco, que era perto da Tupi, todo mundo ia lá. Só assim, eu assinava a promissória, produzia a peça e com a bilheteria ia amortizando. Mas agora, se você pede 100, você no dia seguinte está devendo 300. Então não dá para fazer isso mais, né? Então, eu estou com essa peça para está concorrendo, para ver se eu tenho uma verba para produzir. Eu vou dirigir um texto meu com a Kate Hansen e a Lisa Vieira, que também tem uns produtores, é a Asa Produções, que está cuidando da parte de produção, mas Sim. também tem que inscrever nas leis de editais, nas leis de incentivo, porque ninguém tira dinheiro do bolso para fazer teatro atualmente, né? Se você não tiver patrocínio, a bilheteria não cobre. A pessoa, é caro, não sabe quanto custa produzir e manter, né? Bom, Sim.
Então, essa peça chama Os Dois Lados do Perdão. São duas personagens, duas irmãs que se reencontram depois de 40 anos e tem toda uma conotação interessante, é muito bacana, é bom para o ator. Eu li com a Cléo Ventura e foi bacana. Depois eu estou também com o Gerardo Franco, que é o produtor, ele me pediu uma peça que eu tinha até esquecido dela, mas que eu reescrevi, chama Eu Entendo, Tu Entendes, que mostra a parte, na verdade, toda a parte da época de... Eu já localizei em 1980, 70 e 80, das pessoas que estavam se descobrindo homossexuais e que na época não se dizia gay, né? Se dizia que era entendido. Para o pessoal daquela época, quer dizer, fulano é entendido, quer dizer, gay. Então, ela chama Eu Entendo, Tu Entendes. Eu comecei a escrever com o Timoshenko Web, que é um grande, era, né? Um grande dramaturgo, e depois eu segui sozinha. Essa peça também está em vias de produção com Gerardo Franco e outros produtores, e está em vias também, que ele deu para o Léo Stefanini ler, para dirigir. E é uma coisa. Agora eu estou com um projeto muito lindo, chama Maria de Nazaré. Estou aguardando agora a autorização da editora para poder fazer adaptação teatral. Quem me procurou foi o produtor Rui de Castro, que ele é de Sorocaba, uma pessoa muito legal, eu não conhecia. E eu estou esperando a aprovação para poder conversar com ele. Ele vai dirigir, eu só vou adaptar, também vou ter que parar com tudo. Eu li um livro de 481 páginas, li e estudei, do João Nunes Maia, que psicografou pelo espírito de Miramês. É uma história linda, vai me dar muito trabalho. Mesmo porque ele cismou que ele quer um musical. Eu falei, você vai custar mais caro, hein? Mas eu já tinha dado o preço para ele. Eu falei, tá bom, você não foi legal. Aí estou esperando, e aí quando eu conseguir a autorização, eu ia acertar com ele, contrato, tudo, porque eu vou ter que parar, vai me dar trabalho e eu vou demorar. Mas que ótimo, então. Então, Maria de Nazaré. Então, são 4 projetos. 2025, nós só vamos falar de Ana Maria Dias. Ah, não. Estou disposta também a fazer televisão. Dirigir eu não quero mais. Poderia dirigir, assim, um especial, alguma coisa. Mas agora já está melhor, porque agora não tem só 2 diretores. Agora tem mais diretores e o trabalho fica mais dividido. Diluído, isso né? aí eu gostaria. Eu gosto demais de televisão. Eu adoro televisão, eu gosto de dirigir, eu gosto mais de dirigir do que atuar, para você ter ideia. Porque a primeira vez que eu pus um pé na televisão, que foi lá na TV Cultura, que eu vi o Dalmo Ferreira, que dirigia, era o Teatro da Fé, eu olhei tudo e falei, eu quero dirigir. Olha, eu vim dirigir 50 anos depois. Mas e deixou foi o Davi Grimber que me deu a oportunidade. Eu trabalhei com uma equipe maravilhosa e a novela Revelação, que foi a primeira que eu dirigi do início ao fim, que era da estreia da Iris Abravanel, eu dirigi com Jacques Lagoa e o nosso diretor-geral era Henrique Martins. E eu gosto muito de televisão, eu sinto falta. Você acredita que eu sinto emoção quando eu entro no estúdio e sinto o cheiro da tinta do cenário? Me dá uma emoção. Mas eu gosto de TV e gosto de teatro também. Que bom. Bom, enfim, na minha área eu diversifiquei bastante, por isso eu nunca fiquei assim muito tempo desempregada, porque hora eu dirigia, hora eu atuava, hora claro. E tive uma experiência extraordinária com uma empresa que eu e a Cléo Ventura fundamos juntas. A Fé Teatro Produções ainda é minha empresa. Eu trabalho com ela nos editais, Vê Teatro Produções. Mas a Cléo se agregou a mim e nós fizemos, em quase 20 anos, muitos eventos, teatro empresarial, vídeo empresarial, performances, produtos, mais de 20 produtos nós elaboramos, artísticos para a área empresarial, viajamos, foi muito legal. Enfim, eu gosto de diversificar. Que carreira linda, né? Ana,
Foi maravilhoso conversar com você. Eu tenho Obrigada. certeza que a gente tem aqui uma aula de como é que a gente pode diversificar a carreira, né? Como é que a gente pode ir para vários lados e ter sucesso em todos esses lados. Exatamente, exatamente. Agora, quando alguém chega para mim e diz, eu quero ser ator, eu falo assim, vai fazer faculdade. Como? Vai fazer faculdade de teatro. Você pode ser ator depois, mas você pode ser um gestor cultural, você pode dar aula, você tem outras possibilidades, que o mercado atualmente estreitou muito, mas não a ponto de destruir um sonho de você ser artista. Com certeza. É uma carreira maravilhosa, uma profissão maravilhosa que te abre a mente, o espírito para coisas da vida de uma maneira mais elaborada. Muito bom. Ana Maria, em nome do Museu Brasileiro do Rádio e da Televisão, a gente só tem a agradecer esse depoimento. Ele vai estar no YouTube, em todas as redes sociais. Muito obrigado. Eu que te agradeço a sua equipe, né? E é a Fernanda e o Alexandre. Não esqueci. A Fernanda e o Alexandre que estão aqui. E a você, espero que tenha contribuído para deixar um documento para o Museu da TV, da querida Vida Alves, que eu fui filha dela numa das novelas da Tupi, Meus Filhos, Minha Vida, e isso é importante. Importantíssimo. Como consulta e como registro e como documento. Muito obrigada pela oportunidade e vamos em frente. Que ótimo.